Após a morte, a consciência. Esse é mais um tema do seu canal missionário e de Pregar Grace. Eu sou o pastor Daniel Augusto, missionário na obra de Deus. Bem-vindo, meu parceiro de missão. E você que está aqui pela primeira vez, nos ajude a crescer esse canal missionário se inscrevendo nele. É só você se inscrever, não está escrito inscreva-se, clica lá uma vez, depois você deu o like, o joinha. Isso aqui ajuda, né, o YouTube a divulgar esse vídeo para que mais pessoas possam assistir e ser edificados através da palavra de Deus. Deixe um comentário de que região você está assistindo nossos vídeos, é muito importante saber aonde você está, né? Glória a Deus. Outro dia foi uma irmã de Tocantins, né, mano, colocou, que coisa gloriosa, né? Então, muitos lugares distantes onde nós podemos atingir outras pessoas que realmente ouvem a palavra de Deus e possam aprender, né? Talvez uma dúvida que existe na vida de muitas pessoas é sobre isso aí. Após a morte e a consciência, né? Às vezes as pessoas perguntam, ou até ensinam dessa forma, que as pessoas, depois que morrem, dormem, né? Dorme o corpo, dorme o espírito, né? E não tem consciência de nada e só vai acordar no juízo final, ou para a vida eterna, ou para a condenação eterna. Mas não é isso que a Bíblia ensina. O próprio Senhor Jesus nos ensinou totalmente diferente, né? Quando Jesus falou sobre a parábola do rico e do Lázaro, ele já mostra o que é do outro lado. Quem conhece o outro lado da vida? Aquele que veio de lá, que é o próprio Senhor, né? Ele é Deus. Então ele veio, né, aqui a este mundo, nasceu como um homem, né? Ele foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, o seu corpo, né, carnal, e ele veio então ensinar e mostrar as verdades em que as pessoas não compreendem, né? Quando Jesus fala sobre o rico e o Lázaro, ele fala sobre duas pessoas. O Lázaro, o que ele era? O pobre mendigo. Ele vivia na porta do rico, mendigando comida, né? Ele desejava comer das migalhas, né? Desejava comer o que o rico tinha, de alguma coisa a lhe dar. E ele era um homem doente também, né? Às vezes as pessoas falam, mas será que o mendigo vai ser salvo? O mendigo, ele pode ser salvo assim. Vamos evangelizar os mendigos? Lógico que vamos. Porque mesmo as pessoas estando na rua, em estado de rua, que eu já estive em diversos lugares, somente na Praça da Sé, onde existem muitas pessoas em estado de rua, que podem ser evangelizados e podem ser salvos. Tanto é que o Lázaro, ele tinha no seu coração, ele creu nas palavras dos profetas, nas palavras de Moisés. Já o rico, ele tinha uma vida bastarda, ele não queria nem saber das coisas de Deus, né? Será que os ricos vão se perder? Uma vez Pedro perguntou para Jesus, né? Quando Jesus falou, muito difícil um rico entrar no reino dos céus, né? Aí Pedro falou, mas Senhor, então quem se salvará? Jesus falou, aquilo que parece impossível aos homens, para Deus tudo é possível. Então, nós temos que tomar cuidado com as riquezas do mundo, né? Você ficou rico, cuidado com as riquezas do mundo, que não venham a sufocar, né, a semente da palavra de Deus e você venha a se perder. Você ficar preocupado somente com os teus negócios e esquecer das coisas de Deus. Então, o rico, ele vivia numa vida bastarda, tranquila, em festas e tudo mais. Mas chega o dia, né, que é pedido uma alma. Lembra daquele homem que plantou, né, derrubou os seus celeiros, fez celeiros maiores, aí aumentou sua plantação, né? E depois ele teve uma grande colheita. Quando ele teve a grande colheita, ele colocou nos seus celeiros, abasteceu, ficou farto, né? Ele falou, agora descansa a minha alma, porque agora ele tinha muita coisa, né, muitas riquezas. Aí veio uma palavra para ele que diz assim, louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que guardaste para quem será? Então, chega o dia em que é a da chamada, você vai partir desse mundo, todos nós temos um tempo para viver nesse mundo, ninguém sabe o tempo da sua vida, nem eu, nem ninguém, né? Mas chega o dia em que as pessoas é chamado, tem os que partem novo, outros mais média idade, outros mais velhos, né? Mas chega o dia da partida, e quando chegou no dia, os dois morreram, Lázaro morreu, o rico morreu. Lázaro, o que aconteceu? Quando ele morreu, veja uma coisa importante. Vieram os anjos e o levaram ao seio de Abraão. Levaram ele ao paraíso. E Lázaro estava lá em descanso. Quando o
o rico morreu, ele acordou no lugar de tormento. Quando ele acorda naquele lugar de tormento, ele olha para cima, quem ele vê? Lázaro, no seio de Abraão, lá descansando. E ele olha então e diz assim: pai Abraão, tem consciência após a morte? Está aí, ó. A primeira prova que está nisso aí. Existe a consciência. Quando o crente em Cristo Jesus ele morre, os anjos o levam para o paraíso. Você lembra quando Jesus estava na cruz do Calvário, quando ele estava com 2 ladrões, à esquerda e à direita, e um dos ladrões disse assim: se tu és o Filho de Deus, desça da cruz, sabe a nós e a ti mesmo? Não foi isso? E o outro que respondeu para o seu companheiro, de morte, porque eles estavam crucificados: nem assim temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós estamos aqui porque merecemos, mas este nenhum mal fez. Aí ele olha para Jesus, que ele podia só olhar, que ele estava crucificado. Ele olha para Jesus. A única coisa que ele podia fazer, ele disse apenas assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quando ele falou esta palavra, Jesus olha para ele também e diz: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí Jesus então mostra que o homem, quando morre, ele tem a consciência. Quando aquele homem morresse ali naquela cruz, que ele ia morrer, ele ia encontrar com Jesus no paraíso. Era aquele dia mesmo, Muitos querem colocar uma vírgulazinha, dizer hoje mesmo, para uma vírgula, para dizer que é no futuro. Não, é agora. Você morreu e você vai para o paraíso. Esse é o lugar onde vão os salvos em Cristo Jesus. E aqueles que vão para o lugar de tormento, que é o inferno, vão ter consciência também. Tanto é que o rico diz assim: olha a conversa daquele homem, que a Bíblia não fala o nome dele. O nome do mendigo fala que era Lázaro, mas o nome daquele rico não fala o nome dele. Aí ele diz assim: pai Abraão, manda que Lázaro molhe os dedos na água e refresque a minha boca, que estou morrendo nesta chama. Aí o que respondeu Abraão: olha, existe um abismo muito grande entre nós e vós. Não tem como os que estão aqui para aí, nem os que estão aí vir para cá. Você, na vida, recebeu somente bens, este mal. E agora ele descansa e você sofre. Mas aí o sofrimento não estava pelo fato dele ser rico, Para as pessoas não entenderem errado. Quer dizer, todos os ricos vão para o inferno só porque ele ficou bem aqui na terra? Não. Aqueles que deixaram que as riquezas tomassem conta do seu coração e esqueceu das coisas de Deus. Tem muitas pessoas que ficam ricas, nunca mais aparecem na igreja, só vive em passeios, só vai viver a sua vida. Aí chega lá, acontece um problema, ele morre, e aí? Então, queridos, aí aquele rico, atormentado naquela chama, naquele homem, já em espírito, o seu espírito estava atormentado, ele disse: pai Abraão, manda que Lázaro ressuscite, e que vá lá na casa dos meus irmãos e os avises para que eles não venham no mesmo lugar que eu estou. Aí Abraão disse assim: lá tem o Moisés e os profetas, é eles que os ouçam, senão eles irão para o mesmo lugar que você está. Ele falou: não, mas se algum morto, se o Lázaro ressuscitar, eles vão crer. Ele falou: se eles não creem nem em Moisés e os profetas, quanto mais se o morto ressuscite e vai lá pregar para eles. Aí eu fico pensando, se Lázaro ressuscitasse, fosse lá na casa dos irmãos dele e falasse: olha, eu voltei porque eu vim avisar vocês que o teu irmão está lá no inferno, sofrendo em chamas. O que eles iam fazer com Lázaro? Com certeza ia matá-lo novamente, Porque eles tinham consciência que o irmão dele, que fizeram, provavelmente deve ter feito um grande enterro, choraram e disseram: olha, agora ele está em paz, Muitas dessas pessoas falam desse jeito: agora ele descansa. Será que descansa mesmo? Então, se você crê em Jesus Cristo como seu Salvador e se arrepender dos seus pecados, verdadeiramente, quando você morrer, você vai descansar, você vai para o paraíso. Mas se você negar a Cristo como teu Salvador, você não se arrepender dos seus pecados, você vai para o mesmo lugar que está aquele rico, lugar de tormento, sofrendo. E lá a consciência que você vai se lembrar, porque aqui na terra você não se arrependeu. Quantas vezes eu estive na igreja, quantas vezes me pregaram a palavra de Deus e eu não me arrependi.
mas eu continuei na mesma situação, agora não tem mais oportunidade. Por isso que a Bíblia diz que ao homem se dá direito de morrer uma só vez, e após a morte segue-se o juízo. Então o juízo de Deus está sobre todos os homens, mas aquele que recebe a Cristo como Salvador, o que a Bíblia diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, eis aí a oportunidade de você hoje ter uma vida com Deus. Não entra nesse engano que morreu, dormiu, não morreu. O corpo vai para a sepultura, mas o teu espírito, ele vai prestar conta diante de Deus. Se tiver Jesus, os anjos te levam para o paraíso. Olha que coisa maravilhosa. E se tiver sem Jesus, vai para o inferno, lugar de tormento, que muitos pregam que o inferno não foi inaugurado, que é uma grande mentira. Jesus já falou sobre isso, Jesus falou sobre o inferno. Então nós temos que temer a Deus, como Jesus falou, não temei aqueles que podem matar o corpo, mas temei aqueles que podem lançar o corpo e a alma no inferno. Então, veja que situação, Deus tem poder, então nós temos que temer a Deus e dar-lhe glória. É nessa vida que nós temos que entender que nós precisamos de Jesus para ser salvo. Então hoje eu prego esta palavra dizendo para você, firma a tua vida nos caminhos do Senhor Jesus, porque após a morte segue-se o juízo, e se você não tiver Cristo, grande será a tua angústia, porque vai ser o afastamento total de Deus, um lugar terrível, né? Um lugar de tormento, e que depois, no juízo final, aí sim, todos vão ressuscitar, os que morreram sem Cristo vão ressuscitar, né? Porque os salvos vão ressuscitar na vinda de Cristo, né? Que vão receber o corpo glorificado e vão para o céu, mas no juízo final todos vão ressuscitar e vai ter o juízo final. E quem estiver no inferno não tem salvação, ainda vai ser jogado no fogo eterno, que é pior ainda, que chama o lago de fogo. Até o inferno vai ser lançado no lago de fogo. Veja que situação que é. Então aqui nós estamos falando a verdade nesse canal. Estamos falando para que você seja salvo, para que você hoje tenha essa oportunidade. Eu, como pastor missionário, estou dizendo para você, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Livrai-vos do fogo eterno, livrai-vos do inferno, ide para o paraíso com Cristo, porque esta é a vontade de Deus, porque Jesus pagou o preço da nossa eternidade. Amém? Receba no teu espírito, e você chegou até o final conosco assim, não esquece, dá o like, o joinha, ajude a divulgar esse vídeo para que outras pessoas sejam avisadas através da palavra de Deus. Amém?